Seja bem-vindo, querido aluno do curso de atualização para condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 17, Relacionamento Interpessoal, a nossa última aula e, na verdade, é o nosso último módulo. Esse módulo, Relacionamento Interpessoal, é composto de somente uma aula bastante extensa, mas bastante interessante também, porque falaremos aí sobre a conduta deste condutor, né? E aí a gente faz aí a gente abrange não só o condutor do veículo de ambulância, mas também outros condutores, né, de outros veículos de emergência. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre relacionamento interpessoal. O homem tem a necessidade de relacionar-se com outros grupos em seu cotidiano e durante toda a sua vida passa a dividir suas experiências e suas necessidades com outros seres. Nesse processo, ele amplia seu círculo de relacionamentos e seus conhecimentos, enriquecendo cada vez mais sua vida com novas e diferentes experiências. Nós já falamos sobre isso na aula anterior, quando falamos sobre convívio social. Relacionamento interpessoal. Devido à necessidade constante de coexistir com esses diferentes grupos, faz-se presente a busca por comportamentos diversos de acordo com o que cada grupo pede. Também abordamos isso na aula anterior. Dessa maneira, passa a identificar os diferentes grupos sociais existentes conforme suas características mais marcantes: família, amigos, trabalho, escola, sociedade. A partir daí, o indivíduo assume diferentes papéis durante toda a sua vida, e essa variação comportamental colabora com a sua formação ou com a formação da sua personalidade social. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas falamos que o indivíduo, né, o ser social, ele vai ali, né, na igreja, ele vai na academia, ele vai no trabalho, ele vai na família, e em cada grupo ele age diferente, ele varia o seu comportamento. Tudo bem? Lembram disso? Então é o que nós estamos falando aqui no relacionamento interpessoal. Relação entre pessoas. Essa personalidade é utilizada como instrumento no seu cotidiano para buscar a melhoria nos relacionamentos com todos os grupos. Uma vez firmados os relacionamentos, observa-se a criação de expectativas em relação aos seus resultados. Lembram que eu disse também que nós buscamos aceitação nos grupos? Né? Então isso é criar expectativa em relação aos meus resultados. Se eu estou sendo bem aceito nos diversos grupos em que eu estou. Podemos dizer que o cuidado dessas expectativas, desses relacionamentos, é o princípio básico do relacionamento interpessoal. Quando o meu relacionamento interpessoal não vai bem e alguém chega e me chama a atenção, o que acontece comigo? Eu vou buscar melhorar, não é isso? Então eu sempre busco melhores resultados. Ok? Então, vamos imaginar uma situação, a pessoa chega para mim e fala assim: seu fulano, o senhor não agiu bem nessa situação, então precisa melhorar nisso aqui, pega mais leve com as pessoas, não seja assim, então assim. A ideia é de que você busque a melhoria. Né? Não existe, pessoal, essa situação de virar e falar assim: eu não vou mudar, não, porque eu sou assim, os outros têm que me engolir. Não, não é isso não, pessoal. Pessoas que pensam assim estão direcionadas ao fracasso emocional, profissional. Hoje as empresas procuram pessoas que se adaptam. Não tem esse negócio de ser imutável, inflexível. Pelo contrário. Fatores que determinam as características do indivíduo. Vamos lá. Vamos estudá-las. Personalidade é o conjunto de características que torna o indivíduo único e diferente dos outros. É uma qualidade pessoal, é o caráter essencial e exclusivo de uma pessoa. A personalidade revela-se através da conduta total de uma pessoa e das reações dos demais perante essa conduta. Os diferentes aspectos da personalidade são, vamos ver aqui. Aparência física.
é o tipo físico, a constituição, a expressão do rosto, a maneira de vestir-se de uma pessoa. Isso traz muito da personalidade dela. Às vezes as pessoas acham que não, mas quando eu chego em um ambiente sorrindo, com a cabeça em pé, me vestindo bem, isso vai trazer um aspecto da minha personalidade. Agora, quando chega uma pessoa, né, com os ombros caídos, cara baixa, triste, não consegue, né, você observa assim, a pessoa tá, sabe, com a fisionomia, é outra personalidade. Capacidade intelectual é a capacidade humana de resolver problemas. Só que alguns indivíduos resolvem melhor certos tipos de problemas que outros. Isso depende de suas aptidões. Aptidão para lidar com números, aptidão para falar e escrever com facilidade, aptidão de memória e de raciocínio lógico, aptidão para perceber corretamente o trabalho. Isso também constrói a personalidade. Tem pessoas que são boas em exatas, tem pessoas que são boas em humanas, tem pessoas que são boas em biológicas. Essas áreas. E a partir daí, isso constrói a personalidade da pessoa. Em sua maioria, as pessoas que trabalham com números não gostam muito de falar em público, são mais fechadas. Já as pessoas que gostam de relacionamentos, que gostam de conversar, que são pessoas direcionadas às humanas, elas chegam no ambiente, conversam, contam história e riem. São personalidades diferentes. E eu não estou aqui dizendo quem é melhor ou quem é pior, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que a formação da personalidade, a personalidade da pessoa está direcionada a essas situações. Primeiro, aparência física. Segundo, capacidade intelectual. E a terceira, emotividade. Manifesta-se através de seus gostos, agressividade e docilidade, sua reação frente aos acontecimentos adversos, se está geralmente tranquilo e seguro de si mesmo, se fica aborrecido com facilidade, se tolera uma brincadeira. Isso também faz parte da personalidade da pessoa. Muitos chegam e falam assim, não brinca com aquela pessoa não, porque aquela pessoa lá, ela não gosta de brincadeira, ela é séria, ela não ri, ela... né? Muitos outros são emotivos, qualquer coisa choram, qualquer coisa ficam tristes. Também tudo isso são características da personalidade da pessoa. Qualidades sociais é a forma que o indivíduo tem de relacionar-se com os demais. Sistema de valores é um conjunto de atitudes que a pessoa tem perante a vida, compreendendo seus princípios morais e suas crenças. Conforme a crença da pessoa, conforme o princípio moral, ela vai ter o sistema de valores. E esses sistemas de valores, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Porque esses princípios morais e essas crenças, eles não nascem da noite para o dia. É uma construção que leva-se anos. Fatores que determinam a personalidade. Herança biológica ou natureza. É o peso, a estatura, o corpo que forma a base física da personalidade e, sobretudo, o sistema glandular, o cérebro e o sistema nervoso. Ambiente. Cada indivíduo sofre influências diversas do ambiente em que vive. Suas experiências jamais serão as mesmas que de outro indivíduo. Observem que esses dois fatores iniciais são aqueles fatores que nós falamos lá na aula anterior, que é a construção do indivíduo. As características herdadas pelo pai e pela mãe e o ambiente que ele vai ao longo do ano, ao longo dos anos, adquirindo informações, refletindo e respondendo, não é? E criando a sua personalidade. E o terceiro fator é a idade, porque conforme a idade, ele vai criando a sua personalidade. Hoje eu sou, lembram que eu falei também na aula anterior, que o ser humano, o indivíduo, ele sempre está em constante, não criação, mas em constante, fugiu a memória agora, formação. Não existe ainda um ser formado, porque todo dia o ambiente traz informações e ele vai
crescendo, ele vai somando, ele vai aprendendo, ele vai modificando. Eu costumo dizer que o que eu sou hoje, eu não era ontem. Eu já sou uma pessoa diferente, porque algo aconteceu hoje que eu aprendi algo novo. Então a idade, a combinação das diferenças ambientais e da herança biológica, juntamente com a idade, produz uma lista infinita de diferenças individuais e de características pessoais. Isso aqui é a conclusão, pessoal, do que nós falamos na aula anterior. Aspectos do comportamento e de segurança na condução de veículos de emergência. Vamos falar agora sobre comportamento do condutor. Para falarmos do comportamento e da segurança na condução de veículos de emergência, precisamos antes definir algumas particularidades desse serviço. O artigo 29 do CTB diz que, novamente, são considerados veículos de emergência os veículos de socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. A partir dessa divisão, a complexidade do serviço a ser realizado por esse condutor merece uma atenção. A complexidade inicia-se nas diferentes especificidades de trabalho que o tipo de veículo agrega. O trabalho na condução de um veículo de emergência do Corpo de Bombeiros Militar em uma atuação de resgate difere e requer atitudes diferentes, por exemplo, do trabalho na condução de um veículo ambulância tipo A, em um atendimento pré-hospitalar móvel, que difere totalmente do trabalho do policial militar conduzindo um veículo da polícia militar em atendimento a uma ocorrência. São trabalhos distintos, mas algumas características são essenciais a qualquer dos condutores, independente dos veículos que conduz. São elas: ética é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou de um indivíduo. A ética é o estudo das ações humanas e seus princípios norteadores. Quando eu tomo uma atitude de ajudar alguém, quais os princípios que me levaram a ter essa atitude? Esses princípios, que são também chamados de valores, são bons ou são ruins? Eu quero que você vá refletindo sobre essas perguntas que nos levam a questões éticas. Como eles chegaram até mim? Por que eu os ensino a outras pessoas? Por que eu ensino ele aos meus filhos? Quais as consequências que me levam a ter essa atitude? Qual a ética do serviço público? Qual é a ética no trabalho da segurança pública? Qual a ética no trabalho com pacientes que necessitam do transporte pré-hospitalar móvel? São perguntas necessárias. E eu devo respondê-las com sinceridade. Moral. A moral já é algo mais amplo e podemos defini-la como sendo o conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social, que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. A moral muda de sociedade para sociedade e de grupo social para grupo social. Para que você entenda bem esse conceito, um indivíduo pode ser criado em um grupo social ou em uma sociedade fazendo algo que para aquela sociedade é moral e para outra vem a ser imoral. Eu vou dar um exemplo clássico em relação a isso. Imagine que nós vamos para uma guerra e eu sou um soldado e eu estou lá na guerra e eu fui colocado lá para matar outro, o inimigo do outro país, e aí eu vou lá e mato ele. Eu estou dentro da moral? Sim. Porque naquele ambiente, naquela situação específica, foi me dado autorização legal para que eu mate outra pessoa.
Eu não vou ser analisado como uma pessoa imoral. Pelo contrário, quando eu voltar e tiver ganho a guerra, eu serei enaltecido. Terá formatura para mim. Eu vou ganhar medalhas. Para o meu país eu serei um herói. Olha que loucura. Agora eu pergunto, eu matei uma pessoa, independentemente da situação, e por mais que eu possa perguntar, mas se não fosse ele, seria eu. A pergunta que eu faço, por que então que eu vou sofrer a vida inteira pelas pessoas que eu matei? Matar um ser humano dentro da questão ética é certo ou é errado? Dentro dos meus valores sociais que eu aprendi a vida inteira, é certo ou é errado? Por que isso me atormenta? Por que isso me faz chorar? Mas professor, como é que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque é a realidade. Você pode perguntar para qualquer ex-combatente. Nós não fomos feitos para matar outro ser humano. E acabou. Pode vir falar o que quiser. Essa é a lei natural. Isso é antiético. Vocês estão entendendo a diferença? Essa diferença, ela explica muito bem a diferença entre a ética e a moral. Seguindo o conceito da moral, como vivemos em uma sociedade de culturas praticamente semelhantes, os conceitos morais para a grande maioria das atitudes serão os mesmos. O que for imoral para o condutor de uma ambulância, será também para o condutor do veículo da polícia militar ou civil, corpo de bombeiros e para o agente de fiscalização. Responsabilidade na condução. A responsabilidade é o dever de assumir as consequências das suas decisões, dos seus próprios atos, do seu próprio comportamento. A responsabilidade nos traz a reflexão e o entendimento de que preciso assumir a culpa e as consequências do fracasso e não transferi-la a outras pessoas. Assumir meus erros. Pessoas responsáveis não adotam um comportamento porque é certo. Adotam porque ele faz bem para as suas vidas. A responsabilidade nos traz a consciência de que é preciso assumir a culpa pelos nossos fracassos e não apontar o dedo para outras pessoas, sempre que algo de errado acontece. O certo e o errado, ele é muito relativo. Muito relativo. Para algumas pessoas, algo é certo, e para as outras, aquele mesmo algo é errado. O que define o certo e o errado? É por isso que ele está falando, pessoas responsáveis não adotam um comportamento porque é certo, adotam porque ele faz bem para as suas vidas. A responsabilidade não é só cumprir com as nossas obrigações e obedecer às regras e normas. O conceito é bem maior. Uma pessoa responsável não realiza determinada atitude porque é certo, mas porque tal atitude faz bem para a sua vida. Repetindo aqui, a responsabilidade está ligada ao pensar antes de agir. Por isso, ser responsável nos coloca em movimento no mundo, sempre agindo, sendo proativo, sendo maduro, sem passividade. Nada de deixar a vida me levar. Deixar a vida me levar não é ser responsável. Como posso ser responsável? Quais atitudes eu preciso para me tornar um profissional responsável? 1. Assuma o controle da sua vida.
Assumir o controle da sua vida é assumir as consequências dos seus atos. Assuma seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. 2. Não culpe os outros pelos seus erros. Praticar a autorresponsabilidade é não culpar outras pessoas pelas consequências das minhas atitudes. Saiba que para toda decisão haverá uma reação, e essa reação é consequência exclusiva da sua decisão. É a sua decisão. Então, se você tomou, a consequência é sua, não da decisão de outro. Então a culpa é sua, assuma. Assumir culpa é um passo importantíssimo para a mudança de postura e crescimento. Nós somos acostumados a ficar pondo desculpa e não assumir a culpa dos nossos atos, não assumir as responsabilidades dos nossos atos. Concentração. A concentração é a capacidade de manter o foco numa atividade que você está realizando. As principais causas da falta ou dificuldade de concentração são cansaço mental e estresse. Se não nos organizamos, levantarmos prioridades para a nossa saúde física, emocional e espiritual, continuaremos na vida desenfreada que vivemos atualmente e os nossos corpos e mentes cobrarão preço. A profissão de SEVEM, de condutor especializado de veículos de emergência, requer muita concentração, principalmente no momento do deslocamento, seja qual for a especificidade do seu veículo. Concentração nas ultrapassagens, concentração nas conversões, nos cruzamentos, nas proximidades de faixas de pedestres, concentração nas situações de estacionamento ou parada, que exigem manobras de ré, entre outras situações do trânsito. Algumas dicas importantes para mantermos o foco numa vida saudável, sem estresse e sem fadiga mental. 1. Durma 8 horas por dia e dê preferência à noite. Quando não estiver de serviço ou de plantão, procure dormir à noite. É difícil, né, pessoal? Nós que vivemos de plantão aí, que somos motoristas desse tipo de veículo, sempre estamos tirando serviço, 1 hora de dia, 1 hora à noite, então fica meio complexo. Mas tente dormir com qualidade. 2. Pratique atividade física. Uma caminhada de 30 minutos já fará bem à sua saúde. A preguiça e a procrastinação são grandes inimigas da concentração. 3. Alimente-se bem, de preferência de 3 em 3 horas. Coma bastante verduras e legumes. Alimentação equilibrada e colorida é sinal de saúde. 4. Faça pequenas pausas durante o trabalho. Pausas de 3 a 5 minutos são importantes, dentro das possibilidades. 5. Fique longe de distrações, principalmente o celular. Hoje a principal causa de distração é o celular. Existe uma pesquisa que tem dito que quando uma pessoa para o que está fazendo e vai olhar o celular nas redes sociais, após ele retornar ao que ele estava fazendo, ele ainda vai demorar 7 minutos para ele se concentrar novamente, para que ele produza algo com qualidade. Então é o tempo que ele ficou na rede social, mais 7 minutos, que eu estou perdendo da minha vida. Autocontrole. Para uma decisão ser tomada é necessário manter a calma, não agir por impulso, evitar o pânico, ter autocontrole. 2. Observar a situação, visão sistêmica do cenário. 3. Saber o que fazer e o que não fazer. Estudamos isso aqui na aula de primeiros socorros. Algumas práticas para buscar o autocontrole. Reconheça as emoções que fazem mal a você e os respectivos gatilhos que disparam essas emoções. Observe que até emoções boas podem fazer mal a você em se tratando de ambiente de trabalho. Às vezes nós temos emoções boas, gatilhos de emoções boas, e isso nos fazem mal dentro do ambiente de trabalho. Porque quando você tem emoções boas no ambiente de trabalho, essas emoções boas também te desconectam, te desconcentram, fazem você perder o foco dentro do que você precisa produzir. Busque o autoconhecimento, procure entender quais são seus objetivos pessoais, quais são suas qualidades, dificuldades, traumas, desejos, frustrações. A partir desse entendimento, trace um plano para buscar a motivação necessária quando uma dessas emoções aparecerem.
Se algo me deixa triste, quando aquele algo aparecer, eu já tenho que buscar algo que me faça feliz para combater essa tristeza. Tenha um antídoto em mãos e esse deve ser forte. Só que para eu ter esse antídoto, primeiro eu tenho que entender a doença. Então eu tenho que buscar entender quem sou eu. O que me deixa triste, o que me deixa feliz, o que me deixa com medo, o que me deixa ansioso. Faça uma autorreflexão. Planeje suas ações e objetivos. Uma vida sem planejamento não é vida. Ter uma finalidade de vida, entender o porquê que eu estou aqui, qual a minha missão de vida, é primordial para não me perder no meio do caminho. Planejamento se divide em planos a curto, médio e longo prazo. Não há problema em mudá-los no meio do caminho, mas é necessário tê-los. Eu preciso ter planejamentos. E quando eu falo em planejamento, pessoal, não é ficar nessa ideia de só chegar final de semana, não. Planeja objetivos concretos. Não é ficar chegando na segunda pensando na sexta. Aí terça pensando na sexta. Quarta pensando na sexta. E tá passando. Passou a segunda, passou a terça, passou a quarta. Você viveu esses dias? Respire e escute. Quando estamos sob pressão ou sob fortes emoções, a tendência é perdermos o controle do nosso corpo. A dica é respirar. Mantenha os níveis de oxigenação do cérebro na normalidade. Se necessário, conte até 10, 20, 30. Tomando essa atitude, seus níveis hormonais voltarão ao normal e assim você poderá agir de forma racional, tendo muitas informações para elaborar a decisão mais correta. Quanto mais tempo eu tenho para pensar e refletir na decisão, melhor será a decisão a ser tomada. Tenha autodisciplina. Ser disciplinado é assunto do último tema, trataremos mais adiante. Capacidade de lidar com imprevistos é uma outra qualidade necessária ao condutor do veículo de emergência. Imprevisto é uma palavra que serve para designar um evento não previsto, casual, inesperado ou surpreendente. No trabalho do motorista profissional, essa palavra não pode existir. No trânsito, trabalhamos com previsão e aprendemos na direção defensiva que um dos seus elementos é a previsão. Porém, imprevistos acontecem e acontecerão, por mais que eu planeje um dia sem erros e sem desvios do que foi planejado. Por mais que eu planeje um dia, hoje não vai ter nada de errado, hoje eu não vou ter desvio, vai ocorrer imprevistos. Porém, então quer dizer que, professor, então eu não vou planejar? Vai. Não é porque vão ocorrer imprevistos que eu não vou planejar. Porque no momento que eu planejo, esses desvios, eles não são tão desvios assim. Porque eu tenho algo em mente. Eu planejei o percurso do meu dia. Eu tenho um objetivo a alcançar no final do dia. Formas práticas de resolver imprevistos. 1. Antecipe possíveis imprevistos planejando de forma mais detalhada possível. Quanto maior for o detalhamento do meu dia, menos imprevistos eu terei. 2. Organize a sua vida profissional sendo realista com a situação. Não invente planejamentos que são impossíveis de alcançar. Crie algo palpável, que eu consiga chegar lá. Seja realista com a situação. 3. Controle o tempo de forma organizada. Controlar o tempo de forma organizada não é ser escravo do tempo. É você controlar o tempo, não o tempo te controlar. 4. Seja flexível. Eu não posso, por mais que eu planejei, eu tenho que entender que há os desvios, como nós já dissemos. Então eu preciso ser flexível e aceitá-los. Eu não posso ficar irritado, nervoso, com raiva,
porque ocorreu um desvio e eu não estou preparado para isso. Pelo contrário. 5. Determine prioridades. Na vida nós temos muitas prioridades, mas determine prioridades das prioridades. Organize sua vida. 6. Peça a opinião das pessoas certas e saiba ouvir. Procure opinião de pessoas sensatas. Observe a vida das pessoas. Não adianta eu pedir opinião para uma pessoa que a vida dela está um caos. Que a vida está desorganizada e eu quero pedir uma opinião sobre organização. Não tem como. Isso se chama buscar a autoridade de alguém. E o que significa autoridade? É quando nós falamos assim, eu vou levar o meu veículo lá naquela oficina, porque o mecânico lá ele é autoridade no assunto. O que significa isso? Que ele entende do assunto. Então, quando eu for buscar a opinião, eu preciso de buscar a opinião de pessoas que têm autoridade naquele assunto que eu vou pedir a opinião. E que sejam opiniões sinceras, pessoas confiáveis. 7. Tenha um tempo reserva para retomar problemas não resolvidos em virtudes de imprevistos. Como nós dissemos, ao longo do dia terão imprevistos, terão desvios. E aí eu tenho que pegar e eu não consegui resolver isso, não consegui resolver aquilo. Eu tenho que ter um tempo para retomar a busca pelas coisas que eu não consegui resolver. 8. Não crie falsas expectativas relativas ao risco do imprevisto. Não fique pensando que devido ao imprevisto vai dar tudo errado. Não seja pessimista. Aconteceu isso aqui, já não vai dar certo. No primeiro obstáculo, no primeiro problema, no primeiro desvio, você já vai criar aí uma situação de desistência. Não. Siga o planejamento. Desvia do obstáculo e siga em frente. Disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas de conduta que são determinadas por um grupo social. Também é considerada o cumprimento de responsabilidades restritas a uma ou várias pessoas. Socialmente, a disciplina representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a qualidade da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. Aquela pessoa é disciplinada, então ele cumpre as ordens tranquilamente. Ele cumpre horários, ele cumpre deveres, ele cumpre entregas. Uma forma de entendermos bem o conceito de disciplina é conceituando a indisciplina, que nada mais é quando há falta de ordem, regra, comportamento ou de respeito pelas normas, regulamentos e condutas acordadas. A disciplina nos grupos sociais difere de um grupo para outro, pois as normas de conduta impostas pelos grupos sociais, como de obediência, costumam variar conforme os preceitos que os próprios participantes do grupo consideram como de maior importância. Então eu tenho que estar atento a estas questões. Agora, é lógico que se eu sou uma pessoa disciplinada, quando eu for buscar os grupos sociais, eu já busco grupos sociais de pessoas também disciplinadas, porque eu busco esta questão de semelhança, como nós dissemos na aula anterior. Quando eu vou atrás de um grupo social, eu vou atrás de semelhantes que gostam das mesmas coisas, que têm os mesmos valores sociais e morais, que têm os mesmos conceitos éticos, que têm as mesmas condutas ou condutas parecidas e que têm os mesmos objetivos. Disciplina tem muito a ver com determinação em alcançar algo, alcançar um objetivo. E esse último conceito da disciplina é muito bem aplicado no trabalho. A autodisciplina é fundamental para o bom desempenho de qualquer profissional. Essa disciplina do eu é a ordem, a regra e a responsabilidade que determinado indivíduo se impõe, sem a orientação ou imposição de terceiros. Eu consigo alcançar os meus objetivos.
Eu sou uma pessoa autodisciplinada. Eu não preciso que as outras pessoas fiquem me direcionando. Buscar a autodisciplina é essencial para alcançar objetivos profissionais e pessoais, pois quando cumpro com minhas responsabilidades e compromissos, garanto o sucesso de uma tarefa, inclusive uma tarefa imposta pelo próprio profissional. Eu que vou criar as tarefas para que eu alcance. Além dessas características conceituadas acima, podemos acrescentar algumas outras que irão auxiliar muito no comportamento seguro na condução de veículos de emergência. Respeito mútuo e reciprocidade. Não faças aos outros o que não desejais que os outros vos façam. Mateus 22, 3. Honestidade é um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais. Não tem. Ou a pessoa é honesta, ou ela não é honesta. E isso eu acho sensacional, esse conceito. Porque eu vejo muito pessoas que criticam os nossos governantes, mas cometem irregularidades. Não são honestas no dia a dia, a ponto de entrarem numa feira de supermercado que tem lá, que é só para 15 itens, e a pessoa entra com 20. A ponto de estacionarem em um veículo na vaga da pessoa com deficiência e falarem que é rapidinho, que só vai levar 1 minuto. Que honestidade é essa que você quer que os governantes tenham e que você não tem nas pequenas coisas? Porque é o que ele está dizendo aqui. Ah, não, mas é pequena coisa. Ah, mas é só a fila do caixa. Não tem interpretação, não é a circunstância. Ou é honesto ou não é honesto. Sigilo. O respeito aos segredos das pessoas deve ser exercido no cotidiano dos cidadãos, pois trata-se de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. Se a pessoa chegou para você e foi sigilosa e pediu segredo, para que você vai contar? E tem gente que vira e fala assim: ah, se ele contou para mim é porque ele sabe que eu ia falar, porque ele já me conhece. Competência. O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas para o exercício da função é pré-requisito para a prestação de serviços de boa qualidade. Você é apto a conduzir um veículo de emergência? Prudência. Todo trabalho para ser executado exige muita segurança. A prudência contribui para a maior segurança, principalmente nas decisões a serem tomadas. É indispensável nos casos de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. Tenha prudência para agir. A imprudência, como nós já dissemos, é a precipitação. É fazer algo que não é esperado que se faça. Então seja prudente, analise mais, faça com mais segurança, observe mais. Tome a decisão correta, com calma. Perseverança, qualidade difícil de ser encontrada, mas necessária, pois todo trabalho está sujeito a incompreensões, insucessos e fracassos, que precisam ser superados, prosseguindo o servidor em seu trabalho sem entregar-se a decepções ou mágoas. Persevere no que você está fazendo, no seu objetivo. É o que nós falamos há pouco sobre a questão dos desvios, que é o primeiro obstáculo, a pessoa já quer desistir. Não. Apareceu o obstáculo, continue o seu planejamento, desvia desse obstáculo e siga. Compreensão.
Qualidade que ajuda muito uma pessoa, porque é bem aceito pelos que dele dependem em termos de trabalho, facilitando a aproximação e o diálogo, tão importante no relacionamento profissional com o público que atende. Seja compreensivo com os problemas dos outros. Eu vejo muito isso no trânsito. Às vezes a pessoa errou lá e fez uma manobra errada, e aí eu vou lá e falo e xingo e... Eu sou tão bom motorista assim? Será que eu nunca fiz uma manobra errada? Será que eu nunca fechei alguém sem querer porque eu não vi a pessoa no meu ponto cego do meu retrovisor? Para estar exigindo que todos sejam sensacionais como motoristas no trânsito? Será que eu nunca errei? Não está faltando um pouco de compreensão? E vamos dizer ainda que eu seja bom mesmo no que eu faça. Eu seja aí o Ayrton Senna do trânsito. As pessoas são iguais? Será que as pessoas que estão fazendo algo de errado lá sem querer, elas não têm outras características e qualidades melhores que a minha? Que não é aquela do trânsito, mas são outras. Humildade. Todos precisamos ter humildade suficiente para admitir que não somos donos da verdade e que o bom senso e a inteligência são propriedade de um grande número de pessoas. Você não é o melhor. Você não é o dono da verdade. Você não é o fera. Você não é o inteligentão. Todos somos dentro de cada inteligência, dentro de cada conhecimento, dentro de cada experiência. Imparcialidade é uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos, a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas situações que terá que enfrentar. Para ser justo, é preciso ser imparcial, logo a justiça depende muito da imparcialidade. Na hora que eu for tomar uma decisão, eu não posso ser imparcial. E sempre a imparcialidade está ligada ao preconceito. Porque antes de tomar uma decisão, eu já olhei para um, já olhei para outro, e já analisei ali, né, já fiz um preconceito das pessoas. E aí eu já estou sendo imparcial, porque às vezes o preconceito que eu tive das pessoas não tem nada a ver com o que será julgado. Otimismo. Em face das perspectivas das sociedades modernas, o cidadão precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade de realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com energia e bom humor. Seja otimista, seja uma pessoa elevada, uma pessoa para frente, animada. Atitude significa uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir a acontecimentos ocorridos durante o expediente. Indica o que interiormente se está disposto a fazer. Ter atitude, ter iniciativa, ser proativo. Falaremos agora da portaria número 2048. Com base em todos os conceitos apresentados anteriormente, veremos o que a portaria número 2048 do Ministério da Saúde regulamenta sobre as características específicas em relação ao condutor de veículo de emergência das ambulâncias terrestres. Vamos ver aqui, rapidamente. Portaria número 2048. Condutor de veículos de emergência 1.2.3 é o que traz a portaria. 1.2.3.1 Veículos terrestres, profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de urgência padronizados pelo Código Sanitário e pelo presente regulamento como veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos neste regulamento. Requisitos gerais: maior de 21 anos, disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional e autocontrole.
disposição para cumprir ações orientadas, habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes de acordo com a legislação em vigor, CTB, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação discriminada no capítulo 7, bem como para a recertificação periódica. Então vimos o que se espera do condutor do veículo de emergência. Além disso, lá no CTB, artigo 29, parágrafo 2º, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Segura a informação aí, pessoal. Além disso, lá no artigo 29 do CTB, inciso 7, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 7, já lemos isso várias vezes. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Uma leitura rápida aqui. A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. B. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviços de urgência. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas deste Código. E. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. E F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Isso aqui tudo nós já lemos, não é, pessoal? Muito bem, mas professor, por que o senhor está trazendo isso? Segura aí. Resolução CONTRAN 970 de 2022, artigo 5º, parágrafo 4º. Entende-se por prestação de serviços de urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá risco concreto à vida de terceiros ou grande prejuízo à incolumidade pública. Vamos agora à análise do que foi trazido. Todas essas citações são para relembrar algumas definições e que, a partir da reflexão dos conceitos, entenda que, conduzindo um veículo de grande porte, você, motorista profissional, deve, por obrigação, ser responsável pela segurança dos veículos de menor porte, no caso, veículos de 4 rodas de passageiro, motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas e inclusive os pedestres. Espera-se uma conduta diferenciada do motorista profissional, uma conduta responsável, ética e respeitável. Ser solidário no trânsito e no trabalho também é dar mais valor em um bom comportamento do que no excesso de conhecimento. Agir com boas maneiras e principalmente ser ético nas ações. Ser cortês com as pessoas nos ambientes internos e externos, principalmente com o público. Ser pontual em termos de horário de trabalho e observar prazos estabelecidos. Participar de eventos e cursos de formação e treinamento. Zelar pelo bom nome da empresa em que trabalha. Quando acontecem situações assim, de má conduta do profissional, de falta de respeito, de falta de educação, as pessoas não olham para você e falam assim, olha lá o fulano. Elas falam o quê? Olha lá o condutor do tal, olha lá o motorista da empresa X, olha lá o motorista da empresa tal, da instituição tal. Porque ali você não é o fulano. Ali você representa o hospital. Ali você representa a instituição que você está utilizando.
Ou é o SAMU, ou é o Corpo de Bombeiros Militar, ou é a Polícia Militar, ou é o agente de fiscalização de trânsito, ou é a empresa médica hospitalar. Não falar mal da sua empresa em locais públicos, agir de forma irrepreensível dentro e fora do ambiente de trabalho, ter cuidado com a higiene pessoal e do veículo, não julgar baseando-se em suposições, avaliar os riscos de cada decisão que tomar, medindo cuidadosamente as consequências de seus atos em relação a todos os envolvidos, atender a todos da melhor maneira possível. Sinalizar sempre com antecedência a intenção de efetuar manobras, aguardar o momento ideal para realizar as manobras sem causar prejuízo à segurança e à fluidez do trânsito, respeitar as regras e normas de circulação, não ser imprudente nem negligente, ser um motorista defensivo. Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores no processo de circulação. Como já dissemos no item anterior, os veículos de maior porte cuidam da segurança dos veículos de menor porte, motocicletas, bicicletas e pedestres. Sendo assim, um condutor de veículo de emergência que conduz o veículo de grande porte deve zelar pelos demais integrantes e usuários das vias. O entendimento é de que se um veículo de grande porte se envolver em um sinistro, as consequências serão maiores, tanto materiais quanto pessoais, e isso vale também para a execução de manobras nas vias. O veículo de grande porte ocupa maior espaço e necessita de um tempo maior para realizar uma manobra de conversão, retorno e até mesmo frenagem. Vale lembrar que o veículo de grande porte possui maior quantidade de pontos cegos, o que facilita alguns tipos de sinistro. Outra característica do veículo de grande porte é a dificuldade para a realização da manobra de ré, movimento muito exigido na condução dos veículos de emergência. Nos estacionamentos próximos aos sinistros, a aproximação da zona quente se faz com a manobra em marcha ré e, devido sempre à aglomeração de pessoas, esse movimento se torna perigoso e deve ser feito com muita cautela. Outra situação a ser levada em consideração é que os veículos de emergência, durante seus deslocamentos no atendimento, realizarão uma direção profissional que requer do seu condutor uma destreza maior que a exigida durante uma circulação em condições normais. Essa direção diferenciada vai requerer do condutor maior atenção, maior visibilidade do contexto do trânsito, maiores atitudes relativas a manobras de ultrapassagem, passagem, mudança de faixas, frenagens e acelerações constantes. Essas duas características apresentadas, veículo de grande porte e direção diferenciada, levam ao entendimento de que o motorista responsável pela condução desse tipo de veículo deve sempre estar muito atento, cuidando não somente da sua direção, mas também de outros usuários que se deslocam próximos a ele. Buscar sempre nos retrovisores a aproximação de veículos pequenos, principalmente as motocicletas e bicicletas. Observar com muita cautela a aproximação de pedestres e sua travessia nas vias, mesmo em locais não sinalizados, o que ocorre com muita frequência. Redobrar a atenção nas proximidades de faixas de pedestres e principalmente cruzamentos. Por mais que seu veículo esteja com um alarme sonoro ou as luzes intermitentes acionadas, pode ocorrer de condutores de outros veículos não observarem essas situações e, devido à desatenção, não darem a prioridade na travessia do cruzamento. Esteja atento a essa possibilidade, e é grande. Respeito às normas estabelecidas para segurança no trânsito é o nosso próximo tema. As normas são escritas para serem respeitadas. É o princípio básico da sociedade. Sem regras e normas, uma sociedade deixa de existir. Em um momento da sociedade brasileira, foi necessário serem criadas as leis que regem o trânsito. Com a lei vieram as regras e normas de circulação e conduta, as regras de sinalização, as regras de responsabilização e penalização, as regras infracionais, até as regras que organizam o Sistema Nacional de Trânsito, distribuindo as competências a nível federal, estadual e municipal. Espera-se do motorista profissional não só respeito, mas o entendimento dessas regras. Não basta fazer o que tem que ser feito apenas por obediência, com medo da punição, mas sim fazer o que tem que ser feito por ser o correto.
Infelizmente, trazemos a cultura de fazer o que é certo somente pelo ato punitivo. Crescemos com esse entendimento devido à falta de diálogo e explicação durante o processo de aprendizagem e formação da personalidade. Apresentado todo esse contexto educacional, compreendemos o motivo da dificuldade em respeitar as diversas regras e normas que organizam o trânsito brasileiro. E você, como motorista profissional, tem um dever moral, profissional e ético de lutar para que elas sejam não somente obedecidas, mas entendidas e refletidas. Espera-se do motorista profissional conduta e exemplo ilibados em relação ao trânsito, atenção, prevenção, respeito aos outros usuários, cuidados com os menores, educação, paciência, ética no trânsito, obediência às regras, às leis. É o seu trabalho, é a sua profissão. Imagine um jogador de futebol profissional que não sabe chutar, cabecear, dominar, driblar, que não sabe as regras do jogo. É inaceitável. Da mesma forma, é inaceitável um motorista profissional que desconhece o CTB, que não sabe realizar uma manobra, que desrespeita o trânsito. Pense nisso. E o que eu falei agora, o que nós lemos agora nesses slides, não é válido somente para quando você está de serviço, mas também para a sua vida dentro da normalidade. Quando você está fora da sua empresa ou instituição, dirigindo seu veículo particular. É inaceitável que o condutor tenha condutas imprudentes e, quando questionado, ele responde que ele é tal profissional ou que ele é tal profissional e que por isso ele não pode ser enquadrado nas infrações cometidas. É vergonhoso essa atitude. É uma atitude antiética, imoral, desrespeitosa. O que nós não queremos como atitude de um condutor profissional. O condutor de veículo de emergência goza de prerrogativas já diversas vezes explicadas nesse curso. Então, em determinado momento, o motorista vai desobedecer algumas regras de circulação, parada e estacionamento, prerrogativas autorizadas por lei. Observe, e isso é muito importante para o exemplo da conduta do motorista profissional, citado no parágrafo anterior, que para gozar das prerrogativas de livre circulação, parada e estacionamento, o veículo obrigatoriamente deverá estar em atendimento de urgência, devidamente identificado por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente e sinal sonoro acionados. Desobedecer às regras de circulação, parada e estacionamento sem estar em situação de urgência e ou sem os dispositivos citados, acionados, é passível de autuação e penalidade, servindo inclusive de mau exemplo para a população. É comum um cidadão que desconhece a lei questionar o motivo pelo qual os veículos de polícia e de fiscalização de trânsito podem fazer tudo de errado no trânsito e os veículos das pessoas normais não. Fica claro o desconhecimento do artigo 29, inciso 7, por parte do cidadão que questiona. Cabe ao agente público, condutor do veículo em questão, educar o cidadão explicando sobre a prerrogativa que tais veículos possuem. E, novamente, cabe ao condutor, quando dá explicação, demonstrar a obediência aos pré-requisitos para uso da prerrogativa. No caso, estacionamento, acionamento obrigatório das luzes intermitentes e parada e circulação, acionamento das luzes intermitentes e sinais sonoros. Obedecendo também às diretrizes relativas ao serviço que executa, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Por mais que, a princípio, seja inconcebível o cidadão questionar o poder público, é papel do agente educar.
Conceitos relativos aos agentes de fiscalização de trânsito presentes no CTB. Nós trazemos aqui de forma bem resumida, porque já é de conhecimento. O agente da autoridade de trânsito pode ser o policial rodoviário federal, o policial militar e o agente de trânsito, servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito rodoviário. Eles têm a função de fiscalização, controle na operação de trânsito e patrulhamento viário. São competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes. O papel do agente é fundamental para o trânsito seguro, pois além das atribuições referentes à sua operação e fiscalização, exerce ainda um papel muito importante na educação de todos que se utilizam do espaço público, uma vez que a ele cabe informar, orientar e sensibilizar as pessoas acerca dos procedimentos preventivos e seguros. Para falarmos sobre o atendimento às especificidades dos usuários do veículo de emergência, temos que definir quem são esses usuários, o que varia dependendo de cada tipo de veículo. Então vamos analisar rapidamente e novamente quais são os veículos, considerados veículos de emergência. Veículos de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros Militar. Quem está dentro deste veículo? A guarnição do veículo, formada por bombeiros militares. Letra B. Veículos da Polícia Federal, Polícia Militar e Civil Estadual e Guarda Municipal. Quem está dentro desses veículos? A guarnição do veículo, formada pelos policiais ou guardas, no caso da Guarda Municipal. Cidadãos sendo conduzidos em situações específicas. Não pode ocorrer? Pode ocorrer, tá? Letra C. Veículos de fiscalização de trânsito federal, estadual e municipal. A guarnição do veículo formada pelos agentes de fiscalização de trânsito e também cidadãos sendo conduzidos em situações específicas. Pode ocorrer também. Letra D. Veículos ambulância do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e de serviços particulares de saúde e dos municípios. Conforme a portaria número 2048 de 5 de novembro de 2002, esses veículos são classificados em ambulâncias tipo A, B, C e D. Quem que estará nesses veículos? Tripulação do veículo composta por auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico, dependendo do tipo de ambulância, se a ambulância é tipo A, B, C e D. E também pacientes ou vítimas sendo transportados e familiares. Então são esses 4 tipos de viaturas, não é? Feitas as divisões por tipo de viatura acima, chegamos à conclusão que as pessoas transportadas nesses veículos são as que fazem parte da guarnição operacional, a tripulação composta pelos profissionais de saúde, os cidadãos conduzidos por lei e as vítimas acompanhados por um familiar, em alguns casos, na situação, ou sinistros ou transferência de um hospital para outro. Veremos agora quais as recomendações de segurança e condutas corretas para o atendimento às especificidades desses passageiros. Guarnição operacional da viatura. Obedecer às diretrizes do comando. Em relação ao uso do cinto de segurança. Resultados recentes de pesquisas realizadas com corporações de policiais militares de diversos estados indicaram que, embora o uso do cinto seja legalmente obrigatório e reconhecido como medida eficaz de proteção, sua adesão ainda é influenciada por fatores culturais e operacionais, como a percepção de que o dispositivo pode comprometer a agilidade em situações de desembarque rápido. Os diversos registros no período de julho de 2021 a setembro de 2025 sugeriram que a maioria das mortes de policiais militares em serviço ou em deslocamento relacionado à atividade profissional decorreu de sinistros de trânsito, evidenciando a relevância da segurança viária como dimensão da segurança institucional. Recomendamos a reflexão sobre a importância de integrar doutrina, cumprimento das normas, cultura organizacional e treinamento técnico como estratégias para fortalecer valores institucionais, promover a eficiência operacional e consolidar a valorização da vida como princípio essencial da profissão policial.
Guarnição de profissionais da área de saúde. Solicitar aos profissionais que coloquem o cinto de segurança e que se posicionam nos bancos do veículo de maneira correta, conforme previsto no CTB. Alguns bancos são fixados no salão do veículo, ao lado da maca da vítima, para que o profissional de saúde o acompanhe durante o deslocamento, controlando seus sinais vitais. No caso da necessidade de soltar o cinto de segurança devido à limitação dos movimentos para a realização de algum procedimento médico, faça-o, porém com muito cuidado e procurando equilibrar-se. O profissional deverá manter-se equilibrado ou apoiado a algum ponto, pois o veículo estará em constante movimentação, realizando frenagens, conversões e acelerações, aumentando a possibilidade dele cair por cima da vítima ou até mesmo no chão da viatura. Solicitar ao profissional que durante o atendimento à vítima, ao utilizar equipamentos e instrumentos médicos da viatura, ao final deverá recolocá-los nos seus devidos lugares, evitando que os mesmos fiquem soltos, pois devido à movimentação do veículo, podem vir a cair no chão danificando-os. Cidadãos conduzidos por lei. Sabemos que em algumas situações os cidadãos são conduzidos no banco traseiro do passageiro e em outros casos no compartimento traseiro fechado da viatura. Mas independentemente do local do transporte, deve-se respeitar as diretrizes do comando da guarnição. Caso o cidadão seja conduzido dentro da viatura, recomenda-se a colocação do cinto de segurança por questões de segurança. No momento em que eu conduzo um indivíduo, qualquer infortúnio ocorrido com ele é de responsabilidade do Estado. Vítimas acompanhadas por um familiar, em alguns casos. As vítimas deverão ser transportadas em decúbito horizontal, com a amarração dos cintos de segurança na maca. O acompanhante, quando autorizado o seu transporte, deverá ir sentado em banco único fixado na parte traseira do veículo, salão, ao lado do paciente na maca, respeitando todas as regras de circulação e conduta relacionadas aos equipamentos de segurança obrigatórios aos passageiros de veículos automotores. Solicitar aos passageiros acompanhantes que não toquem nos instrumentos médicos e hospitalares pertencentes ao veículo. Fechamos então a nossa aula 17 e o nosso curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Eu quero agradecer aí a paciência e o comprometimento que você teve para acompanhar o curso até o final. Dizer a você que se ficou alguma dúvida, é importante que você encaminhe perguntas para a nossa equipe, para que nós possamos responder essas dúvidas, né? Para que você seja empregado, né? Venha a praticar toda esse conteúdo de forma real na vida prática que virá ou que já está acontecendo de forma eficaz, para que não surjam dúvidas lá na vida real, na hora da prática, na hora que você estiver conduzindo. O momento de perguntar e tirar dúvidas é agora, tá bom? Sucesso para vocês na vida de vocês. Qualquer dúvida, como eu disse, nos encaminhem perguntas, tá? E espero que vocês tenham sucesso na vida profissional. Um grande abraço e até a próxima. Espero vê-los daqui 5 anos em um novo curso de atualização. Um grande abraço e fiquem com Deus.